A história de Mentor tem início na mitologia grega. Fica comigo para você entender. Quem era Mentor? Foi escrito um livro, que é muito conhecido, chamado A Odisseia de Homero. E lá nesse livro foi narrada a história de Mentor. Quem era Mentor? Mentor, ele era tão simplesmente um apoiador do rei de Ítaca, que é o rei Odisseus, também conhecido como Ulisses. E esse rei Odisseus partiu para a guerra de Troia. E quando ele foi para a guerra de Troia, ele chamou a Mentor e disse a Mentor o seguinte: olha, você vai ficar encarregado de cuidar do meu filho, Telêmacos ou Telemacos, você vai cuidar dele. E a sua responsabilidade é fazer com que esse menino, essa criança, chegue a se tornar um grande governante, um grande rei. Então a função de Mentor era tão simplesmente servir como um pai, como um professor, como modelo exemplar, como um confidente, como conselheiro, como incentivador, como encorajador, entre muitas outras coisas, para que esse pequeno Telêmacos se tornasse um jovem que chegasse ao trono como um homem justo e sábio. Bom, nós aprendemos também na mitologia grega que Atena, que é chamada deusa da sabedoria, que é uma deusa feminina, ela também muitas vezes se manifestava, como ao próprio mentor, dando a ideia de que quem mentoreia, ou aquele mentor, ele era alguém com muita sabedoria para instruir, para orientar, para direcionar. Bom, nesse papel de mentor, de pai, a história diz que cerca de aproximadamente 20 anos o rei Odisseus ficou fora de Ítaca. E durante 20 anos o mentor trabalhou na vida do jovem Telêmacos, que se tornou um grande rei, um grande regente. Bom, o que isso quer dizer para nós, irmãos? Essa história, é daí que vem o nome que nós muitas vezes falamos: fulano está mentoreando, tem um mentor, tem um pai. Então a ideia de um mentor, a ideia de um discipulador não é uma coisa nova, não é a ideia do MDA, não foi o MDA que inventou o discipulado, não foi o MDA que inventou discipulador, discípulo, não, isso é uma ideia antiga, já desde a antiguidade, mas a Bíblia fala disso há muito tempo, porque Jesus, por exemplo, ele traz os seus discípulos para perto de si e começa a trabalhar na vida deles. Era interessante que quanto mais discípulos, o bom discípulo, o talmidim, era aquele que ficava tão perto do seu mestre, do seu discipulador, que no final do dia ele estava coberto da poeira dos pés do seu discipulador. Então imagina, Jesus estava andando e os discípulos tudo atrás. Já percebeu que é assim que a história bíblica conta? Jesus sempre à frente, ele sempre atrás. E aí Jesus ia andando e a poeira se levantava e tão simplesmente já tomava os seus discípulos, já cobria os seus discípulos. Pois bem, vamos abrir nossas Bíblias, que eu quero falar um pouquinho desse tema nessa noite. Quero falar de discipulado, o fim da orfandade. Diga comigo: discipulado, o fim da orfandade. De novo, discipulado, o fim da orfandade. Aleluia, muito bem. Abra sua Bíblia então, Mateus capítulo 28, texto áureo, para a gente ler. Vamos lá. Mateus capítulo de número 28. Aliás, eu vou colocar até aí na tela para os irmãos, que aí fica mais fácil. Vamos lá. Diz assim: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E qual é a promessa, meus irmãos?
todos os dias Ele está conosco. Amém? Deus nos abençoe pela sua palavra. Essa promessa de Jesus de estar conosco, tem muita gente que usa, irmãos, esse versículo isolado. Não, Jesus está conosco até o fim dos tempos. Mas o texto deixa bem claro que Jesus está conosco até o fim dos tempos. A promessa de Jesus estar conosco é quando a gente está fazendo discipulado na nossa vida, quando a gente está discipulando, está cuidando de gente. E eu quero que você entenda a importância do discipulado na sua célula, na igreja local. Quão importante é o funcionamento do discipulado, meus irmãos. Então Jesus está falando aqui para nós que, de acordo com esse texto, irmãos, discipulado envolve 4 ações. Primeira ação que o discipulado envolve, a ação do ir, batizar, ensinar e guardar. Quais são as 4 funções ou 4 ações do discipulado? Vamos lá. Primeira ação é irem ou indo, que essa é a tradução correta desse texto. Jesus está dizendo o seguinte: ao irem, façam discípulos, e não vão. Tem muita gente que fala assim, Jesus falou ide, ide. Ide está no imperativo de Jesus está mandando você ir. Então a gente fica com aquela ideia assim: eu tenho que sair da minha terra, eu tenho que sair da minha parentela para ir fazer discípulo lá em outra nação. Jesus não disse isso para os discípulos. Isso é tão verdade, irmãos, que a gente observa o texto. Jesus está dizendo o seguinte: ao irem, porque todo discípulo de Jesus está sempre indo. Você não vai à padaria? Sim ou não? Você não vai ao supermercado? Você não vai para a escola? Você não vai estudar com os amigos? Então a gente está sempre indo. E nesse ato de ir, nessa ação de ir, Jesus falou: façam discípulos, porque esse indo é relacionamento, é evangelismo para ganhar. Também a segunda ação do discipulado é batizar. O que quer dizer isso, irmãos? Inserir, integrar alguém no corpo de Cristo. É consolidar. Então veja, fazer discípulo não para somente em evangelizar. Eu preguei, a pessoa se converteu, fiz um discípulo. Nananina. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você precisa levar até o batismo. Por isso que, por costume, eu tenho orientado os irmãos de um tempo para cá, que aquele que ganhou, cuidou, consolidou uma pessoa, tem o direito de batizar essa pessoa. Eu saio até de perto na hora e fico só assistindo. Amém, irmãos? Edné e Jovelino, né, quando a Samara respondeu: fui eu, que foi meu pai e minha mãe que me ganharam para Jesus, falaram Jesus para mim, me alicerçaram. Então dá licença, Jovelino e Edné, vocês estão abençoados, batizar sua filha. Eles foram lá e batizaram. Amém, irmãos? Quebra de paradigmas. Já teve alguém que olhou para o lado e falou assim: então você vai me batizar, né? Porque a pessoa ganhou. Amém? Muito bem. Outra ação fala sobre o ensinar. Veja, quando eu tenho um relacionamento, falo de Jesus para alguém, ganho essa pessoa para Jesus, faço a pessoa um discípulo de Jesus, levando ao batismo, se integrando à vida da igreja, eu preciso continuar o processo com ela como? Ensinando. Sentar com ela, abrir a Bíblia, estudar a palavra de Deus. No nosso caso, nós temos revistas para isso, a revista discipulado lado a lado. Então você senta com a pessoa, compartilha, que aí vem mentorear, treinar, ajudar a colocar em prática, edificar, pastorear. Isto é discipulado. Mas para por aqui? Não. Qual é a quarta ação? Guardar, ensinar a guardar. O que quer dizer isso? Vamos ler juntos? Reproduzir em seu viver e estar apto a fazer o mesmo que lhe foi feito. Ou seja, o discipulado eficaz é quando eu trabalho na vida de alguém, aquele alguém com quem eu estou trabalhando já tem interesse em fazer isso por outra pessoa. O que eu dei para ele, ele vai dar agora para outro. Você compreendeu? Bom, surge uma pergunta afinal: o que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? Fazer discípulos, irmãos, é mais que evangelizar ou ganhar alguém para Jesus. É o quê? Vamos ver juntos? É cuidar e acompanhar espiritualmente os filhos espirituais que nós geramos e levá-los a se firmarem em sua decisão por Jesus, de maneira que eles cresçam e experimentem uma genuína mudança em suas vidas. Veja, não é que agora a pessoa estava no mundo e agora está na igreja. Isso não é uma grande mudança, uma genuína mudança. A genuína mudança é que essa pessoa estava no mundo, está na igreja e ela vai para o mundo com um caráter novo. Amém? Ela vai para o mundo sem se misturar com o mundo.
Você está entendendo isso? Bom, a gente precisa, irmãos, em nome de Jesus, parar de ouvir aquela terrível frase: ah, eu só não vou para a igreja porque tem uns crentes lá que é muito pior do que eu. Crente igual ao fulano de tal, miséria queima, né? Tem gente dizendo: eu não, eu sou muito melhor que muito crente. Por que essa pessoa está falando isso? Por causa muitas vezes do mau caráter, do mau testemunho que alguns dão. Por quê? Porque ainda não houve mudança genuína na vida. E só vai haver mudança genuína na vida quando existe o discipulado. Bom, e qual o objetivo então do discipulado final? Vamos lá. Se envolvam na igreja local, passem a ser testemunhas eficazes para outros, aprendam a produzir frutos e a se reproduzirem na vida de outros. Isso são níveis de maturidade. A pessoa que vai crescendo, vai influenciando e a vida continua. Então diga comigo: o discipulado é a própria essência da grande comissão. Leia comigo: é a maneira de Jesus edificar a sua igreja aqui na terra. Não tem como a igreja de Jesus ser construída, crescer sem discipulado, irmão. Ah, pastor, mas tem muita igreja grande que não tem discipulado. Irmão, o que é a igreja? É um monte de gente reunida cantando louvor com a Bíblia? Será que isso define o que é a igreja? Ou igreja é gente realmente que foi salva por Jesus, batizada no Espírito Santo de Deus para conversão, transformação, e que reflete o caráter de Cristo por onde anda? Você está entendendo? É a mesma coisa que perguntar: o que é família, irmãos? Se você falar assim: não, família é um monte de gente morando debaixo do mesmo teto. Não é não, irmão. Faculdade tem um negócio chamado república. São jovens, adolescentes, ou jovens na maneira geral, que vão morar perto da faculdade e eles se juntam e alugam um local para eles ficarem. Eles chamam aquilo de república. E eles ficam ali, morando ali. Aquilo pode dizer que é uma família? Não, irmãos. Eu sempre digo: gente reunida debaixo de um teto não significa família. Família é organização. Você está aqui? Mas, irmãos, qual é a verdadeira realidade da igreja dos dias de hoje? Em 2003 foi feito um censo e foi descoberto que cerca de 30 milhões de pessoas estavam desviadas das igrejas evangélicas. 30 milhões em 2003. 2009 esse censo foi repetido. Ambos foram publicados na revista Isto É. Em 2009 o número foi mais alarmante, subiu para 40 milhões de desviados. 10 milhões em 6 anos. Ao olhar para essa igreja, irmão, a primeira igreja batista Boa Esperança, a igreja batista Palavra e Poder, ela também contribuiu para essa estatística. Porque eu me lembro quando eu cheguei aqui em Boa Esperança, andava pela rua, conversava com o outro, a maioria dizia: olha, eu já fui daquela igreja, pastor. Olha, eu já fui daquela igreja, pastor. Olha, quando eu era jovem eu estava naquela igreja. Olha, já fui daquela igreja, já fui daquela igreja. Quantas pessoas você conhece, irmão? A gente cooperou para os 40 milhões. Você está entendendo, irmão? Amém? Pois bem, irmãos, fora dessa estatística está também os sem igreja. Quem são os sem igreja? Gente que teve uma primeira experiência com o evangelho, mas que por falta de acompanhamento, discipulado, nunca foi integrada à vida da igreja. Então essa pessoa fica em casa assistindo os programas pela TV. Sabe o que isso significa, irmão? Significa o seguinte: ganhar não é o problema da igreja, já foi provado por A mais B. Se tem 40 milhões de afastados e hoje o número de evangélicos é cerca também de 40 milhões, 40 a 50 milhões aproximadamente, preste atenção nisso. Então é provado por A mais B que a igreja não tem problema em ganhar pessoas, não tem dificuldade em ganhar. Eu me lembro quando cheguei aqui, o grupo era bem reduzido, mas nós fomos ganhando. Um certo pastor, que é o pastor Sabá Liberal, ele diz o seguinte: querido, você tem que ser muito ruim para não ganhar ninguém para Jesus. Vai ter que ser muito ruim, se você não consegue ganhar ninguém para Jesus, vai ser muito ruim. Ele falou isso, né? Porque hoje, irmãos, as pessoas estão carentes de Deus, elas querem Deus, só não conseguem encontrar. Meu irmão Ataí está quebrando a cabeça para carregar 25 pessoas no carro dele para a célula dele. Quanto? Amanhã tem 35 pessoas. Mas escute, o problema é que muitas vezes, irmãos, a igreja é uma boa parteira, mas é uma péssima babá. Ela põe filho no mundo e para cuidar. Você está entendendo isso, irmão?
Então o problema da igreja é cuidar. Em outras palavras, irmãos, diga comigo, a porta dos fundos da igreja está escancarada. Muita gente saindo, irmão. Tem igreja, irmão, que é igual rodoviária. Ao mesmo tempo que entra, sai. Ao mesmo tempo que chega, vai embora. Tem igreja que a porta, irmãos, não é a porta aberta, é uma porta giratória. Às vezes quando eu saio, vou a algum lugar e tem uma porta giratória, Asaf e Tai adoram brincar na porta giratória. Ao mesmo tempo que eles entram, eles saem. Até que eles voltam para o mesmo lugar, mas na realidade da igreja brasileira, as pessoas estão indo e não voltando. Meu irmão, tem muita célula assim. Começou com um montaréu de gente, e gente, e gente. E vai puxando, olha aqui pastor, 35, olha a peixarada, olha o cardume. E puf, ui, deu ruim. Meus irmãos, escute uma coisa, diga comigo, evangelismo não é evangelismo se não ganhar a vida de uma pessoa no seu todo. Irmãos, eu já ouvi muita gente, olha, encontro que às vezes algumas bandas, ministérios de louvor, né? E tem ainda turminha que se diz evangelista também, e às vezes encontra alguns soberbos. Uma vez eu conversando com uma pessoa, a gente falou, nunca vi tanta soberba reunida num homem só. Ele disse para mim, pastor, final de semana saí para pregar, ganhei 20 alminha para Jesus. Olha como é que ele falou, 20 alminha. Ele disse que ganhou 20 pessoas para Jesus. Mas irmãos, 20 pessoas virem à frente, levantar a mão, chorar no culto domingo à noite, não é certeza absoluta que elas permaneceram. Às vezes eu vejo, irmãos, cantores famosos, nossa, preguei e veio uma multidão para frente. O grande Billy Graham, irmãos, ele tinha uma estratégia que era chamada as cruzadas evangelísticas do grande Billy Graham, o maior evangelista vivo em nosso tempo. Ele pregou aqui mesmo no Brasil, no Maracanã, lotou o Maracanã por 2 vezes. E sabe qual é a descoberta triste que ele fez? Ele fez uma pesquisa, porque ele tinha o registro de todas as pessoas que se decidiram. E ele chegou à triste estatística de que apenas 5% das pessoas que entregaram a vida para Jesus permaneceram nas igrejas. 95% se perderam. Irmãos, eu estou falando aqui de realidade. Porque nessa noite, o objetivo dessa palavra que Deus trouxe ao meu coração é despertar você para ser discipulado, para discipular, e você que está discipulando, é dizer, vai em frente, meu irmão, você está fazendo a coisa certa. Irmãos, nós falamos tanto de ganhar alma, que nós esquecemos que a vida de uma pessoa é o todo. Então nós pregamos, a pessoa se decidiu, logo a gente diz, ganhamos mais uma alma. Mas o que é que a gente faz, irmão? E a permanência dessa pessoa, e a integração dessa pessoa na igreja? Ah, minha célula tem 30, mas as tuas células, os 30, estão envolvidos na igreja local? É claro, irmão, quem chega na célula não vai imediatamente para a igreja local. Mas você tem o objetivo de trazer, preparar. Agora uma célula onde pessoas nunca vêm, há mais de 6 meses, há mais de 8 meses, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada. Eu saí para pregar esse final de semana, e eu preguei em Guarapari, uma igreja em crescimento lá. E foi minha primeira experiência de pregar em 2 cultos, que a igreja tem no mesmo tempo. Um culto começou às 18 horas, terminou às 19h30. Tudo bem que eu estendi um pouquinho, terminou às 19h40. O outro culto começaria às 19h30 e terminaria às 21h45. E aí eu preguei a mesma mensagem nos 2 cultos. Irmãos, uma coisa incrível. Primeiro culto, 300 pessoas. Terminou, o povo saiu, entraram mais 300 pessoas. E eu louvei a Deus por estar ali naquele lugar. Porque, e ele falou para mim, pastor, eu tenho 32 células, né? Não, perdão, 60 células, isso, 60 células. Ele falou comigo, pastor, eu tenho 60 células. Sabe o que significa para mim? 60 células é que todas as células dele estavam no culto. Nós temos hoje, irmão, 93 células, uma média de 1000 pessoas.
Mas quando chegamos no domingo à noite, no culto coletivo, nós não temos as 1000 pessoas reunidas conosco. Muita gente está na célula, mas ainda não está frequentando. Nós precisamos começar a dar mais atenção ao discipulado. Queridos, consolidar alguém não é pegar uma pessoa que se decidiu e mandá-la para a classe tal. Vai para a classe tal, e lá ela vai se tornar discípulo ou coisa e tal. Irmãos, a quantidade de crente maturo nas igrejas hoje, meu irmão, não está fácil não. Gente que briga por tudo, gente que não perdoa, gente que fala mal da liderança, gente que não dizima, gente que acredita em tudo que é dito por certos pastores televisivos ou do rádio. Meus irmãos, muitos continuam como crentes imaturos no meio do rebanho. Vai atrás de tudo quanto é pregação no YouTube e acredita em tudo que os caras falam. Deixa eu falar uma coisa. Quando você passa pelo vale do sofrimento, irmão, você não liga para ninguém do YouTube, você liga para o pastorzinho aqui, ó. Queridos, tem líderes de centro espírita que são ex-pastores. Crentes imaturos, irmãos. Pior do que crente maturo é pastor imaturo. O resultado é que tem muita gente indo para o túmulo sem usar o máximo potencial da sua vida. Muita gente como Sansão está caminhando sozinho, está fazendo o exército de um homem só, o Rambo da igreja. Não precisa de ninguém não. É você me virar, pode vir o diabo, pode vir quem for. Eu estou cheio do Espírito Santo. Ô Chewbacca. Sabe qual foi o fim de Sansão? Tendo um garoto o guiando. Sansão, que era um homem, agora tem um menininho guiando, um adolescente. Porque Sansão está com os 2 olhos furados, o adolescente para, o adolescente anda, ele anda. É assim que termina a vida de Sansão. Irmãos, quantas flechas, irmãos. As pessoas são flechas, mas quantas flechas com grandes potenciais que nunca acertaram o alvo. Gente se perdeu no caminho, casou com um propósito diferente, gente tinha sonho de ser missionário, mas casou com a abençoada, que não era abençoada. Menina cheia do Espírito Santo, com sonhos e projetos de Deus, mas casou com o abençoado, que não era abençoado, coisa nenhuma, minha amiga. Irmão, por que tem tanta gente sem pai espiritual, sem mãe espiritual? Sabe por quê? A gente age assim porque ainda existe entre nós uma mentalidade de uma igreja de irmãos, quando na verdade nós deveríamos ser uma igreja de pais. Amém? Como é que é uma igreja de irmãos? É simples, né, irmão? Eu tenho meu irmão, eu perdi meu papai e minha mamãe. Mamãe me ligava todas as vezes que eu aqui em Boa Esperança, às vezes de 3 dias, e se eu demorasse 3 dias, 4 dias para ligar para ela, o que era comum, ela virava assim: você não tem mãe mais não? Você esqueceu que sua mãe existe? Papai falava isso. Mãe é uma benção, né? Papai ligava assim: você não tem mais pai não, rapaz? Esqueceu do seu pai? Agora, irmãos, eu e meu irmão, às vezes levamos meses sem nos falar. Por quê? Porque irmão é assim, que nada, se não ligou é porque está tudo bem. Se der uma coisa errada, ele liga. Não é verdade? Não é assim que a gente trata entre irmãos? Agora escute uma coisa, irmão. Existe uma diferença entre o coração do pai e o coração do irmão. O irmão, ele não tem o amor necessário. O pai e a mãe nunca desistem. Eles podem ter 12 filhos, mas para eles cada um é especial, porque cada um é único. Quer ver um exemplo na Bíblia? Filho pródigo sai de casa, pinta, né, o 7, acaba com tudo, volta para casa. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se quando o filho pródigo voltasse para casa, o pai dele tivesse morrido e tivesse só o irmão dele mais velho, pergunta que vale 1 milhão, você acha que o irmão dele iria recebê-lo em casa, sim ou não? É óbvio que não. O pai lá fazendo uma festa para o irmão, o que o filho mais velho fala? Esse teu filho, que é assim, né? Filho é uma benção, filho é uma benção.
Geralmente quando os filhos fazem bagunça, se é o pai que identifica, ele vira para a mulher e diz assim: ô mulher, tá vendo o que teu filho está fazendo aqui não? Olha o pai falando, tá vendo? Não é assim que acontece? E o contrário também, o menino começa a bagunçar, a mulher olha para o marido e fala assim: ô meu bem, você não está vendo o que teu filho está fazendo não? O filho mais velho olha para o pai dele e fala assim: esse teu filho gastou dinheiro com prostituta e o senhor está fazendo uma festa para ele? Aí o pai responde para ele: mas era necessário, porque este teu irmão estava morto. Segredinho do texto, tá, irmão? Lê que está exatamente desse jeito no original. Queridos, numa igreja de irmãos, escute aqui, o novo convertido, ele é mais uma laranja no saco. Tem tanta gente diferente na igreja que eu nem conheço. Mas uma igreja de pais e mães espirituais, o novo convertido é a laranja no saco. Ele é especial, ele é único. Irmãos, o propósito eterno de Deus aponta para o fato de que o novo convertido precisa ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Então, ou seja, a cada dia, a pessoa que nasceu de novo precisa se parecer com Jesus. Mas ela não pode fazer isso sozinha. O recém-convertido, ele precisa de acompanhamento imediato para que ele possa crescer, se desenvolver na vida cristã. Ou seja, irmão, a pessoa se decidiu no domingo, segunda-feira o telefone dele precisa tocar. Porque se o telefone dele não tocar, o diabo já vai começar a dizer que nada, você foi por emoção. Eu tenho um caso aqui na igreja, irmão. A pessoa decidiu para Jesus domingo à noite, chorando. Na semana, logo na segunda-feira, ou senão no domingo mesmo à noite, uma outra pessoa com o coração cheio de trevas, levou as trevas por dentro do coração dessa pessoa. E disse: sai fora, essa igreja aí quer saber do seu dinheiro. Ele não te ama não. É o próprio diabo falando pela boca de uma pessoa. Eu não estou nem aí para você não. Querido, uma vida que se perde, diga comigo, uma vida que se perde, é um prejuízo enorme para o reino de Deus. Toda pessoa que passa pela igreja e se perde, essa pessoa causa um prejuízo enorme no reino de Deus. E o que é que vai fazer a pessoa poder retornar? Diga comigo, é a unção de paternidade, que abre caminho para o filho voltar. Sabe por que o filho pródigo volta para casa? Porque ele pensa assim: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E esse pai, no mínimo, vai me deixar ser um trabalhador do lado dele. Eu tenho um pai. Eu tenho um lugar para voltar. Eu não preciso estar passando pelo que eu estou passando, porque eu tenho um pai. Eu quero que todos que, irmãos, se afastaram dessa igreja possam dizer: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe espiritual que ama a mim, que acredita em mim. Eu não preciso ficar passando por esse sofrimento. Eu posso voltar. Amém? Amém. A pergunta é, irmão, quanto vale uma vida, meu irmão? Qual é o valor de uma vida? Atos 17, 26 diz assim: de um só, eu fiz questão de grifar, de um só, Ele, Deus, fez todos os povos. Diga comigo, de um só, todos os povos. Diga, de um só, todos os povos. Para que povoassem toda a terra. Diga, toda a terra foi povoada a partir de um só. Futuca o teu vizinho e diga: sabe qual é o valor de uma vida? Diga para ele: por trás de uma vida tem uma multidão. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Escute, uma pessoa só pode levar muitas pessoas para Jesus. Uma pessoa só pode levar muitas para Jesus. Sem nenhuma demagogia, eu te digo, se eu tivesse me perdido, se eu não tivesse alguém acreditando em mim, onde você estaria hoje? Onde essa igreja estaria? Como ela estaria vivendo hoje? Irmãos, sem vanglória, eu conheço o meu coração, sei do que eu estou falando, mas eu quero dizer a você que Deus tem as ferramentas certas, específicas, para usar. Uma pessoa, diga comigo, uma pessoa pode levar muitas pessoas a Jesus. Quer um exemplo bíblico? Mulher samaritana, João capítulo 4. Jesus prega para ela. Uma mulher que tinha casado 5 vezes e se separado, e que agora estava envolvida com um cara que era um amante dela, não era marido dela. Escute, uma mulher. A Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro, volta para a aldeia
de onde ela morava, a aldeia samaritana, prega para a aldeia dela inteira. E a Bíblia diz que os líderes da aldeia vão até Jesus por causa do testemunho dela. E eles creem em Jesus. E diz a Bíblia que a aldeia inteira reconheceu Jesus como Senhor por causa de uma mulher. Você está entendendo isso, amém? Queridos, a mulher era sozinha, era improvável, era mal vista, mas foi exatamente ela que se tornou a maior ganhadora de almas. A primeira ganhadora de almas do Novo Testamento. Diga comigo, eu não posso menosprezar aqueles que são tão valiosos para Deus. Irmão, Paulo entendeu o valor de uma vida. E durante todo o ministério dele, ele sempre valorizou uma vida, uma só. É interessante que num dado momento da sua história está preso. E lá na prisão, ele encontra um escravo. Quem era esse escravo? Onésimo. Escute uma coisa, irmão. Filemão não era para estar na Bíblia aos nossos olhos. Porque quem era Filemão? Um líder de célula somente. E a gente nem dá muita ideia para Filemão. Quem já leu Filemão 5 vezes aqui, levanta a mão. 1. Vou entrar nessa contagem para ajudar você, né? 2 comigo, 3, 4, 5. Por que a gente não lê Filemão? Porque a gente não tem ideia da riqueza daquela carta. Filemão era um líder de célula. E na célula que ele liderava, ele ganhou alguém para Jesus. Era o escravo que trabalhava na casa dele. Sabe quem era? Onésimo. Só que Onésimo deu um prejuízo em Filemão. Talvez roubou algumas coisas da casa de Filemão e fugiu. E sabe o que acontece? Ele vai parar justamente, ele deve ter feito outras coisas erradas, e ele vai parar justamente numa prisão. Perto, sabe de quem? De Paulo, meu irmão. E sabe o que aconteceu? Paulo ganhou Onésimo para Jesus. Mas não como Filemão ganhou. Porque na verdade, Filemão gerou um convertido, mas Paulo gerou um filho. Meu irmão, Paulo já estava velho, estava na prisão. E ele fala para Filemão: Onésimo me é muito útil, receba-o assim. Paulo, cheio de ocupações, preocupações, mas ainda assim ele se envolve com um escravo fugitivo e ladrão. Alguém que deu trabalho para o seu patrão. Mas Paulo fala com ele: irmão, nós não devemos gerar convertidos, nós devemos gerar filhos. Filhos. Quando Filemão gerou Onésimo, ele gerou apenas um convertido. Mas quando Paulo gerou Onésimo na prisão, ele gerou um filho. E esse é o princípio da paternidade. Irmão, tudo começou aqui, ó. Olha só. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. De que Paulo chama Onésimo? Não, está errado. Lê o texto. Meu filho é diferente. Meu filho, meu, saiu de mim, eu gerei. Ele não é apenas um convertido, ele é meu filho. Paulo revela, irmãos, a importância de uma pessoa, de uma única pessoa, uma única alma. Quanto vale uma alma, irmãos? Onésimo dá trabalho, Onésimo, irmão, prejudica a gente, Onésimo fala mal da gente, Onésimo até dá um prejuízo na gente e vai embora. Mas escuta, meu irmão, a história de Onésimo. Segundo a tradição, Onésimo se tornou bispo e sucessor de Timóteo. Lá em Éfeso, bispo e sucessor de Timóteo, escute isso. E ele morreu na perseguição do imperador Domiciano. Agora, irmão, essa história poderia ter sido bem diferente se não tivesse esses 2 versículos. Onésimo é o filho que eu gerei. Essa história seria diferente se Paulo não tivesse um coração de pai, tivesse apenas um coração de religioso, que quer fazer adeptos para a sua religião. Irmãos, essa igreja não está preocupada em encher a igreja com um monte de gente por encher. Mas nós queremos que tenham muitos filhos e filhas de Deus nesse lugar. Escute uma coisa: Onésimo significa útil, mas Onésimo se tornou inútil por causa do pecado. Mas quando Paulo gera Onésimo como filho, agora Onésimo se torna útil para a glória de Deus, amém? Aleluia!
Diga comigo, o cuidado que eu dou hoje para alguém será recompensado. Hoje parece, irmão, que as pessoas são inúteis, porque ela não ouve, não obedece, ela não quer saber de nada e tal. Mas escute uma coisa, persevere como Paulo perseverou com Onésimo, porque essa pessoa vai ser muito útil para a glória de Deus. Nós temos que ser uma igreja de paz e não uma igreja de irmãos. Seu coração precisa ser um coração de pai, um coração de mãe, e não um coração de irmão. O coração de irmão está sempre brigando por tudo, né? Sempre comparando. Olha para o irmão comprou um carro antes de mim. Eu me lembro, irmão, como que eu era tolo. Eu e meu irmão, nós discutimos uma vez, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele falou assim, vamos ver quem vai comprar um carro primeiro. Ele falou, eu falei para ele, você vai ver. E você sabe quem ganhou, irmão? Ele. Irmão, quando o discipulado, ele não está funcionando, sabe o que acontece? Isolamento e morte. Isolamento e morte. Diga comigo, a falta de relacionamento profundo leva ao isolamento. E o isolamento leva à falta de relacionamento profundo. Bom, eu não consigo ser discipulado, eu não quero ser discipulado. Então, automaticamente eu vou me isolando. Já que eu me isolei, então agora também eu evito o relacionamento profundo. Porque o isolamento leva também a você não ter relacionamento profundo. No discipulado a gente dá, mas a gente também recebe amor. No discipulado a gente dá, mas a gente também recebe proteção. Escute uma coisa, irmão, nós precisamos nos atentar para a revelação de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Leia comigo. Ao contrário, cada um... Continue. Quando esta o atrai e seduz, então... Deixa eu te falar uma coisa, sabe onde o pecado começa? Não é naquela mulher que passou na frente do homem lá, com decote, com a roupa curta. O pecado começa dentro do meu e do seu coração, porque Tiago diz, a sua própria cobiça, a cobiça sua, irmão, a cobiça minha. E uma vez que a cobiça, ela está nos atraindo e nos seduzindo, ela vai dar a luz ao pecado. E uma vez que a gente consuma o pecado, isso vai gerar morte. Pergunta que não quer calar, valendo R$1 milhão. Como que alguém fica sozinho com um problema desse? Como que alguém fica sozinho com um problema desse tamanho? Com uma cobiça que pode nos seduzir, nos atrair, nos levar ao pecado, e o pecado gerar morte em nós. Irmão, eu nunca que fico sozinho com um negócio desse. Eu preciso dividir os fardos, abrir meu coração. Cada pessoa que aceita Jesus precisa ter um pai espiritual. Uma pessoa, querido, que tem vínculo de discipulado, é uma pessoa coberta espiritualmente. Está sempre coberta. E vai ser uma pessoa que vai ser lançada para o alvo. Diga comigo, e ao ser lançado para o alvo, vai dar certo em tudo que fizer. Quando eu olho para algumas pessoas aqui nessa igreja, irmãos, eu louvo a Deus o quanto que o discipulado está mudando a vida dessas pessoas. Eu olho para a nossa, vou citar nomes aqui com muito amor e carinho, a nossa irmã Cirlinha, meu Deus, o quanto essa irmã cresce, irmão, parece uma parreira de uva, mas só avançando. Eu olho para alguns adolescentes, jovens, estão crescendo tanto, irmãos, tanto. Nossa sociedade está cheia de gente que não acertou o alvo. Quem pensa que Sansão acertou o alvo está enganado. Sansão não era para morrer daquele jeito. A missão da igreja, diga comigo, a missão da igreja é lançar os filhos, as pessoas para acertarem o alvo. Qual é o alvo, irmão, de alguém? Qual é o propósito da vida de alguém? Diga comigo, glorificar a Deus, ganhando vidas para Jesus. Sabe o que Jesus falou em João 15? Que o discípulo dele tem que dar fruto, diga amém. Mas ele não diz só isso, ele diz tem que dar fruto que permanece. Como é que é o fruto de um discípulo que permanece? É uma vida que eu ganho e consolido, ela permanece até o fim. Igreja é uma família, irmão. Sempre digo aqui, a metáfora da igreja é uma metáfora de coletivo e não de individual. Lavoura, imagina,
Irmã Jusceia me liga e fala: pastor, vem ver minha lavoura. Eu vou lá, chega lá e me mostra um pé de café. Irmã, qual é a piada? Porque lavoura compreende muitas plantas. Exército. Aqui o Rambo. Rambo não é exército, irmão. Exército tem muitos soldados. Família. Aí a pessoa chega e se apresenta: bom, prazer, eu sou uma família. Eu sou uma família como? Pirou o cabeção? O que houve? Família é mais de um, irmão. Queridos, diga comigo, é urgente a restauração da paternidade. Barnabé, ele foi um pai para Paulo. E agora Paulo estava simplesmente reproduzindo o coração de pai para Onésimo, para Timóteo, para Tito, para Lucas, como vocês ouviram a pregação no domingo, nosso querido Rômulo. Querido discípulo, olhe para mim. Faça pelos outros aquilo que está sendo feito por você. Não pode parar em você. Com todo respeito, todo carinho. Não se escandalizeis, eu vos rogo, como diz o pastor Giovanni. Você não pode ser uma rua sem saída. A vida de Jesus está chegando em você, precisa passar para outros. Você precisa ser uma avenida. Não perca ninguém, não abandone ninguém. E não perder ninguém, irmão, somente se a gente está debaixo da unção da paternidade. E não vai ser pesado para nós. Escute uma coisa: não olhe para ninguém de acordo com a carne. A pessoa é assim hoje, é assim assado. Não, olhe não como ela é hoje. Olhe para ela amanhã, como ela vai ser tão transformada por Jesus. Paulo diz: a ninguém mais nós devemos conhecer segundo a carne. Mantenha-se fiel àquilo que Deus está te revelando. Eu sei que às vezes chega alguém para você e fala assim: querido, como é que está o seu discipulado? Aí você diz: não, estou passando uma luta, mas está tudo bem. Ih, mas o meu não está nada bem não, hein? Olha, esse negócio de discipulado não dá certo não, gente. Isso é muito problema. O povo vai lá para casa, quando tem célula, me dá um prejuízo. Quebra minha plantinha, minhas hortaliças. Esse negócio de célula não dá certo não, gente. Acaba. Até outro dia, teve uma criança que subiu no meu sofá, com o pé cheio de lama. Então, sofá não vai para o céu. Sofá, a gente lava e fica bonito de novo. Agora a criança, se ela sair dali marcada, talvez ela nunca mais volte. Diga comigo, quem tem unção de paternidade, não se ofende. O filho pródigo pintou os canecos, mas quando ele volta para casa, o pai chega para ele e fala: o quê? Cadê a grana que eu te dei? Que barba é essa, rapaz? Que bicho é esse aí no seu dedo? O pai não se ofende. O pai simplesmente abraça, beija sem parar, veste a roupa nele, dá um banho no menino, veste a roupa, bota anel no dedo, sandália nos pés, manda matar o novilho. Você está aqui? Diga comigo, quem tem unção de paternidade não se ofende. Se você está se ofendendo com seus discípulos, é porque ainda você não tem um coração de pai, um coração de mãe. Deixa eu te falar uma coisa: unção de paternidade não significa que você não vai ter problema. Não significa que vai ter um discípulo que vai sair e te abandonar. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo o seguinte: significa que você nunca vai desistir de ninguém. Pai não desiste de filho. Para pai, cada filho é único. A mãe tem um filho que vai preso. Muitas vezes a mãe diz o quê? Será que meu filho está comendo? Será que meu filho está bem alimentado? Será que meu filho está sentindo frio, meu menino? Olha o coração de mãe, olha o coração, querido, de pai. Paternidade espiritual é a essência do discipulado. Paulo estava preso e ele estava fazendo discípulo dentro da prisão. Tem gente que diz: não, eu não posso fazer discípulo porque eu não tenho tempo, porque minha vida é muito corrida, porque eu estou passando uma situação, eu estou com uma bicheira aqui na perna, aqui, entendeu? Aí eu não posso discipular. Irmão, Paulo estava com as mãos e com os pés amarrados no tronco e fazendo discípulos. Pastor, mas Paulo não tinha a vida que eu tenho. Não tinha não, irmão, a vida dele era muito pior que a sua. Quer trocar de lugar com ele? Quer morrer decapitado? Vai que é sua, Tafarel. Queridos, a vontade de Deus é essa, que você invista em vidas. Paulo escreveu de dentro da prisão o livro da alegria, que é Filipenses. De dentro da prisão. Deixa eu te falar uma coisa: não espere você estar no seu melhor momento para discipular alguém. Eu quero dizer que o seu melhor momento é agora, é hoje. Amanhã, como diz a canção, pode ser muito tarde.
Não espere, irmão, você estar numa cama. Não espere você estar numa cadeira de rodas para você lamentar o que você não fez. Não espere descobrir um tumor maligno e passar por sessões de quimioterapia para descobrir que você poderia ter dado mais de você para o reino. Às vezes, irmão, nós cantamos bem alto: te amo, Jesus, lindo, lindo, lindo és, né? Mas só que Jesus está perguntando o seguinte. Ele chegou até Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, eu te amo. Qual foi a outra resposta de Jesus? Então, cuida das minhas ovelhas. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Então, cuida do meu rebanho. Diga comigo: quem ama Jesus, cuida dos cordeirinhos de Jesus. Irmãos, quantos cordeirinhos estão sem cuidado nessa igreja? Às vezes nós dizemos que amamos Jesus. A resposta, ela só vai ser verdade quando de fato for evidenciada em cuidado com os cordeirinhos, com as ovelhinhas de Jesus. Forte, né? Lucas 15:4, Jesus olha para aqueles homens e diz assim: qual de vocês, que tendo 100 ovelhas, não perdeu uma? Não deixa as 99 para trás, vai atrás dessa ovelha? Sabe o que Jesus está falando com isso, irmão? Isso é violento demais. Sabe Jesus falando? Se você é capaz de chorar por um animal, por um bicho, tem gente, ai meu gato, né irmã? Né irmã? Né irmã? Ah, né irmã? Não vou falar o nome dela não, Jocélia. O gato, ai meu Deus, o gato. Encontra um gato na rua, costurado, ai o gato. Irmão, não ri dela não, tem muita gente aqui que fica desesperado. Ai meu cachorrinho, então o olho está soltando. Ai meu cachorrinho está cheio de carrapato. E gasta dinheiro com o cachorrinho, irmão. Mas às vezes não é capaz, irmão, de investir numa vida. Sabe o que Jesus está falando? Se vocês são capazes de sofrer, escute aqui, irmão, não é brincadeira agora. Se você é capaz de sofrer por um animal e não é capaz de sofrer por uma vida, meu irmão querido, eu não nasci nessa cidade, mas quando um jovem como o outro foi assassinado lá no asfalto, aqui no asfalto, querido, aquilo cortou meu coração. Eu passei de carro e vi o sangue lá, é como se eu estivesse passando por cima dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma vida que poderia ter estado no reino. Discipulado, querido, é a garantia de que vai haver uma próxima geração. O que um pai faz? Um pai protege, um pai cuida, um pai não mede esforços em gastar o dinheiro que for pelos seus filhos. O pai fica pobre, mas ele não larga o filho para passar necessidade. Uma igreja de pais, uma igreja de pais espirituais, mães espirituais, é uma igreja necessária para os dias de hoje. Se Nicholas Winton não tivesse aparecido na vida dessas crianças, elas estariam mortas. Imagina a dor. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está pedindo de nós nessa noite não é algo difícil para nós. É só que a gente deixe o nosso coração mudar. Se a gente tem alguma barreira com o discipulado, que a gente acabe com essa barreira nessa noite. Se você não está sendo discipulado ainda, deixa eu te falar, você está correndo muito perigo de aumentar o número de afastados. A igreja pode ser uma bênção, o pastor pode ser maravilhoso, os irmãos podem ser ótimos, mas se você está sem pai e sem mãe aqui dentro, vai gerar muita dor para você. E o diabo vai te dizer assim, que nada, aquele pessoal não liga para você, tá vendo? Você está sem ir já uma semana, ninguém nem notou a sua ausência. Agora você, querido discipulador, você sabe que quando o teu discípulo faltou um culto, você pode ligar para ele e dizer, cadê você, meu filho? Eu estou com saudade. Você está entendendo essa palavra? E você que está discipulando, querido, eu não sei com o que você está preocupado quando chegar o último dia da sua vida, mas Jesus falou o seguinte, que muita gente ia chegar no último dia e falar assim, Jesus, em teu nome eu profetizei. Dom. Outra diz assim, Jesus, em teu nome eu curei. Dom. Outra diz assim, Jesus, em teu nome expulsei demônio.
E Jesus manda todos esses ir para o inferno. Está lá na Bíblia, Mateus capítulo 7. Eu sempre questionei esse texto. Falei, mas como que Jesus pode ser tão cruel com essas pessoas? Poxa, eles profetizaram, eles expulsaram demônios. É que isso nunca tocou o coração de Jesus profundamente. O que Jesus está preocupado é quantos filhos você gerou, porque é isso que agrada o coração do Pai. Quantas pessoas vieram a Jesus por sua causa? Quantos vão deixar de ir para o inferno por sua causa? Às vezes você diz, mas eu não sei liderar uma célula, eu não sei fazer muita coisa direito na igreja. Então usa a profissão que você tem para fazer discípulo para Jesus. Leva essas pessoas para o reino dos céus. Cuide delas. Apacente, ame, chore, ore, busque. Nenhum trabalho de discipulado ficará sem recompensa. Nicholas Winton recebeu as melhores premiações da terra. Se os homens são capazes de premiarem sendo pecadores imperfeitos, imagina Deus, irmão. Paulo dizia, eu sei que já me está aguardada a coroa de glória. Mas Paulo não falava isso da coroa de glória porque ele pregava. Ele falava isso porque ele sabia quantos filhos ele tinha gerado para Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, irmão. Eu vim para Boa Esperança, não para ser pastor de igreja. Eu podia ficar onde eu estava muito bom lá. Mas eu vim para gerar filhos e filhas nessa cidade. Mas eu sei de uma coisa, o desafio de ganhar a cidade, eu não consigo vencê-lo sozinho. É preciso um exército inteiro. E eu conto com você, meu irmão. Chega de perder gente na nossa célula. Chega de perder gente na nossa igreja, nos nossos cultos. Somente o discipulado é a garantia de que haverá uma próxima geração. Eu quero que venham muitos Onésimos para cá, amém? Você pode erguer a tua mão e dizer, venham Onésimos. Venham Onésimos. Mas Onésimos só virão se tiver gente para cuidar deles. A igreja só cresce, o tamanho que cresce, o número de discipuladores de verdade, de pais e mães espirituais.